Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A passagem de Dimitri Payet pelo Vasco da Gama está chegando ao fim, e o que era para ser uma história de sucesso parece se encaminhar para um capítulo frustrante. Contratado em 2023 com status de estrela internacional, o camisa 10 francês deve fazer sua última partida em São Januário no dia 22 de abril, contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana. A partida marca o provável adeus de Payet aos torcedores, que ainda guardavam esperança de vê-lo brilhar com a camisa cruz-maltina. Com o contrato encerrando no dia 5 de maio, restam apenas 5 jogos para o meia-atacante no Gigante da Colina, e apenas um na Colina Histórica. O gesto de rodar São Januário aplaudindo a torcida ao final dos jogos é uma marca registrada de Payet, mas agora será vivido como uma despedida melancólica. O francês, que já declarou seu carinho pela torcida vascaína, não conseguiu corresponder às altas expectativas criadas em torno de seu nome. Apesar do talento inegável e da experiência acumulada em clubes europeus como Olympique de Marseille e West Ham, Payet deixou a desejar em campo. Em 75 partidas pelo Vasco, ele marcou apenas 7 gols e deu 13 assistências. Números abaixo do esperado para um jogador de seu nível e para os investimentos feitos pelo clube. Os problemas vão além do desempenho dentro das 4 linhas. Os salários elevados pagos a Payet pesaram no orçamento do Vasco, gerando críticas sobre a viabilidade de sua permanência. Diante de um elenco limitado e com necessidades urgentes de reforços em outras posições, manter um jogador que não rendeu o esperado tornou-se inviável. A diretoria já descartou qualquer possibilidade de renovação, e o futuro do francês deve ser definido fora do Brasil após o término do contrato. Curiosamente, a maior parte dos gols marcados por Payet aconteceu em São Januário, onde ele balançou as redes 6 vezes. Esse detalhe reforça a importância do estádio em sua breve trajetória no Vasco, tornando ainda mais simbólica sua provável despedida diante da torcida apaixonada. No entanto, o sentimento predominante entre os vascaínos é de frustração. Payet chegou como a solução para os problemas ofensivos do time, mas acabou sendo mais um capítulo na longa lista de contratações que não deram certo nos últimos anos. Outro fator que amplia a decepção é o fato de o jogo contra o Palmeiras, no dia 4 de maio, ter sido transferido para Brasília. Essa decisão privará o francês de um último encontro com a torcida em São Januário antes do duelo contra o Lanús. Assim, a despedida ganha contornos ainda mais melancólicos, com o estádio histórico sendo palco de um momento que deveria ter sido celebrado como triunfo, mas que agora se configura como um ponto final em uma passagem aquém do esperado. Enquanto lamentamos a provável despedida de Payet, outra questão importante merece nossa atenção. Maurício Lemos, contratado com status de titular, não consegue emplacar sequência no time e sofre com lesões constantes. Será que ele ainda tem futuro no Vasco? Fique até o final para entender todos os detalhes dessa situação frustrante. Quando o Vasco anunciou a contratação de Maurício Lemos no início de 2025, a torcida cruz-maltina recebeu a notícia com entusiasmo. O zagueiro uruguaio chegou ao clube com status de solução para os problemas defensivos que assombravam o time havia anos. Com passagens por clubes como o Sporting, Pior e o Atlético MG, Lemos era visto como um jogador experiente, técnico e capaz de liderar a defesa do Gigante da Colina. No entanto, até agora, sua trajetória tem sido marcada por poucas oportunidades e muitas interrupções, deixando a diretoria e os torcedores frustrados com o baixo rendimento. A principal barreira enfrentada por Lemos desde sua chegada ao Vasco tem sido a sequência de lesões. Contratado em janeiro,
o uruguaio só conseguiu participar de 4 jogos em 2025, sendo 3 deles como titular. Sua estreia como titular aconteceu na vitória por 2-1 sobre o Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde foi elogiado pelo técnico Fábio Carille. No entanto, quando parecia estar ganhando ritmo e confiança, Lemos sofreu uma pancada forte durante a vitória contra o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana, resultando em uma fratura no 12º arco costal. Desde então, ele está entregue ao departamento médico e segue como dúvida para os próximos compromissos, incluindo o clássico contra o Flamengo. Além das lesões, outro fator que dificultou a adaptação de Lemos foi o longo período sem atuar em alto nível antes de chegar ao Vasco. Após um ano pouco aproveitado no Atlético MG, o zagueiro precisou estender sua pré-temporada para recuperar a forma física ideal. Isso fez com que ele ficasse de fora dos primeiros jogos da temporada, limitando suas chances de se firmar no elenco. Quando finalmente foi relacionado, Lemos permaneceu no banco em várias partidas, como nos jogos restantes do Campeonato Carioca e nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil. A ausência de Lemos abriu espaço para outros jogadores, como Lucas Freitas, que reassumiu a titularidade ao lado de João Victor. Essa concorrência acirrada complica ainda mais a situação do uruguaio, que precisa de minutos em campo para recuperar seu melhor futebol. Apesar dos elogios iniciais de Carille, que chegou a consultar Vanderlei Luxemburgo sobre o jogador, destacando sua liderança e experiência na seleção uruguaia, Lemos não conseguiu corresponder dentro de campo. A falta de sequência prejudica não apenas seu desempenho individual, mas também a confiança da comissão técnica e da torcida. O cenário atual levanta questionamentos sobre o futuro de Maurício Lemos no Vasco. A diretoria apostou alto em sua contratação, mas os resultados até aqui não justificam o investimento. Para um clube que busca reforçar sua defesa visando competições importantes, contar com um zagueiro que não consegue evitar lesões ou manter regularidade é um problema grave. Se Lemos não conseguir se recuperar rapidamente e mostrar evolução, a tendência é que perca ainda mais espaço no elenco. Enquanto discutimos as dificuldades enfrentadas por Maurício Lemos e seu impacto no Vasco, outra questão importante merece nossa atenção. O comentarista Cicinho afirmou que o Vasco vai brigar para não cair no Brasileirão, criticando o elenco limitado do clube. Será que o Gigante da Colina corre risco de rebaixamento? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa polêmica. Wacas e Nem Guinness. Críticas ao desempenho do Vasco da Gama na temporada de 2025 ganharam um tom ainda mais alarmante após as declarações do comentarista Cicinho, da Band. Após a derrota para o Ceará por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, o ex-jogador foi enfático ao afirmar que o clube carioca tem um elenco limitado e corre risco de rebaixamento na competição. Para ele, o Vasco está longe de ser competitivo o suficiente para figurar entre os melhores do torneio e precisa urgentemente de reforços para evitar uma queda histórica. O comentário gerou debates acalorados entre torcedores e especialistas, colocando em xeque a capacidade do Gigante da Colina de se manter firme em meio às dificuldades. A análise de Cicinho parte de observações práticas sobre o desempenho do time. Até aqui, o Vasco soma apenas 6 pontos em 4 rodadas do Brasileirão, ocupando a 6ª posição na tabela. Apesar de estar na parte intermediária, o cenário preocupa porque o clube já demonstra fragilidades preocupantes. A equipe sofre com problemas defensivos recorrentes, falta de criatividade no ataque e pouca profundidade no elenco. Além disso, a dependência de poucos jogadores, como Veguete, principal destaque ofensivo, expõe ainda mais as limitações do grupo montado para a primeira temporada. O comentarista também destacou que o Ceará mereceu a vitória por ter apresentado um futebol superior ao do Vasco. O Ceará foi o dono do jogo. É um time muito melhor. O Vasco tem um time que vai lutar para não cair, disse Cicinho.
Essas palavras ecoam um sentimento crescente entre os analistas. O Vasco está longe de ser competitivo em um campeonato tão equilibrado quanto o Brasileirão. A falta de investimentos em reforços de qualidade e a manutenção de jogadores que não correspondem às expectativas têm sido apontadas como principais responsáveis pela situação atual. Outra voz importante nessa discussão é a de Rivelino, ícone do futebol brasileiro, que também fez um alerta sobre o risco de rebaixamento. Em participação no programa Cartão Verde, da TV Cultura, o ex-jogador afirmou que o Vasco precisa abrir o olho para evitar uma tragédia no final da temporada. Para ele, o clube carioca enfrenta sérios problemas estruturais e técnicos, que precisam ser resolvidos rapidamente. Se não houver mudanças, o Vasco pode correr sério risco no Brasileirão, declarou. Essa visão reforça a necessidade de ajustes urgentes, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. A crítica dos especialistas contrasta com as declarações do técnico Fábio Carille, que minimizou as preocupações em entrevistas coletivas recentes. O treinador afirmou que o Vasco está no caminho certo e que o elenco, apesar das limitações, tem condições de brigar por posições melhores na tabela. No entanto, a opinião de Carille parece isolada diante da percepção externa e até mesmo interna no clube. Muitos torcedores já começam a questionar se o técnico tem realmente condições de conduzir o time para fora dessa zona de incerteza. Para complicar ainda mais o cenário, o Vasco enfrentará adversários de peso nas próximas rodadas, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Sem um elenco qualificado para encarar esses gigantes do futebol nacional, o risco de acumular derrotas consecutivas é alto. Isso pode aumentar a pressão sobre a diretoria, que precisa encontrar soluções rápidas para fortalecer o time antes que seja tarde demais. Apesar das críticas e dos alertas, o Vasco ainda tem tempo para reverter esse cenário. Contudo, isso exigirá mais do que apenas boas intenções. Será necessário um planejamento estratégico, investimentos certeiros e ajustes táticos para transformar o elenco atual em uma equipe competitiva. A torcida, conhecida por sua paixão e lealdade, também terá papel crucial ao apoiar o time nos momentos difíceis. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que a provável despedida de Payet é um reflexo das escolhas erradas na montagem do elenco ou o francês poderia ter rendido mais com outro tipo de apoio? Na sua opinião, qual foi o principal erro? A contratação em si ou a falta de estrutura ao redor dele? Além disso, o que você pensa sobre a situação de Maurício Lemos? Acredita que ele ainda pode ser útil ao Vasco? Ou já é hora de procurar outro zagueiro para fortalecer a defesa? Como vê o impacto das constantes lesões no planejamento do time para o restante da temporada? E sobre as críticas de Cicinho e Rivelino? Na sua visão, o Vasco realmente corre risco de rebaixamento no Brasileirão? O que o clube precisa fazer urgentemente para evitar essa possibilidade e se tornar mais competitivo no campeonato? Agora, queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconquistar sua grandeza no cenário nacional e internacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo às perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco